A anomalia magnética do Atlântico Sul aumentou, e isso está preocupando a NASA. Pois é, e se preocupa a NASA, nós temos que nos preocupar? É isso que eu vou falar aqui hoje. Mas antes, eu vou falar uma coisa para vocês. Calma, ainda não é para dar o like. É o seguinte, porque já começam a surgir várias, várias hipóteses da conspiração, onde a pior delas que eu ouvi é justamente, que isso aqui, é causado pelo ARP, né? Pelo ARP, né? Aquela coisa lá no Alasca. Só que, meus amigos, né, por favor, essa anomalia já é detectada há muito tempo. E o ARP entrou em atividade em 1993. Então já começa por aí. Vamos parar de palhaçada, parar de falar essas bobagens. Acontece que essa anomalia ela cresceu, ela aumentou de tamanho, sim. Aumentou um pouco a chamada depressão do campo magnético. Então vamos entender rapidamente e ver o que está se falando. Então, a anomalia magnética no Brasil aumentou e já preocupa a NASA. Relatório da Agência do ZEU e do Reino Unido aponta que a região enfraquecida do campo magnético da Terra está indo em direção ao oeste. Né? Então, é isso que eles estão falando. Que essa anomalia está mudando de direção, está aumentando e indo, né, um pouquinho para o lado. Então, é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Ó. Nós estamos vendo que essa anomalia ela está vindo aqui mais para o sul da África e está aumentando aqui sobre a América do Sul, sobre o Brasil, sobre o sul, sudeste, tal, Argentina e Uruguai. Não. Isso não foi responsável pelas chuvas no sul do Brasil. Isso não foi responsável por tempestade, por formação de ciclone, nada disso. Isso não atinge a troposfera onde nós vivemos. Então, houve sim uma evolução, tá? Uma pequena evolução na depressão do campo magnético, que é justamente isso que vocês estão vendo lá da Terra, e pode causar grande dor de cabeça para o pessoal da NASA. Mas isso nos afeta? Não, porque essa dor de cabeça é para o pessoal dos satélites. Então, pessoal que atua lá em cima, nessa região onde tem essa anomalia, nessa altitude onde tem essa anomalia, é só os satélites. Então, o campo magnético da Terra atua como um escudo protetor ao redor do planeta, repelindo ainda o que? Repelindo e prendendo partículas carregadas do Sol, tá? E também, até mesmo, alguns raios cósmicos galácticos. Aqueles de muito alta energia não adianta não que eles passam, tá? Mas na Antártica, perdão, na América do Sul e no sul do Oceano Atlântico, existe um ponto lá que ele é um pouco mais fraco. Tá? O campo magnético em si é um pouco mais fraco. É onde nós estamos vendo aqui, que é a chamada anomalia, a anomalia magnética do Atlântico Sul. Foi chamada assim, que permite o quê? Que essas partículas entrem um pouco mais abaixo do topo da atmosfera. Ou seja, essa radiação de partículas nesta região pode danificar os computadores de bordo e interferir, por exemplo, nos dados de satélites que possam, por exemplo, serem carregados. Tal. Eles podem realmente interferir nos satélites e também podem ajudar, né, a diminuir o tempo de vida útil desses satélites, tá? Ou até mesmo queimar, dependendo de uma tempestade solar muito forte, pode, né? Qualquer satélite que passe ali tem problema. Então, até mesmo alguns satélites que são projetados para rodar nessa área, eles têm que ter uma proteção extra por causa vamos dizer, dessa falha, tá? Só que atualmente ela não cria impactos visíveis na vida, por exemplo, diária da superfície. Contudo, tá, existem algumas previsões recentes, tá? No caso, são modelos, tá? Existem alguns modelos recentes que mostram que essa região está se expandindo para o oeste e continua a enfraquecer de intensidade. E ela também está dando sinais de começar a se dividir, tá? Isso mostra que essa anomalia, né, essa região de intensidade de mais baixa, tá, do campo magnético, ela se dividiu em dois lóbulos, né?
como nós estamos vendo aqui, ó, ela está começando a se dividir em dois lóbulos, tá? Então, tá abrindo vamos dizer assim, uma bolinha para o outro lado. E com isso, criando, né, ainda um maior desafio para o pessoal do satélite. Tá? Mas o pessoal do satélite que é que tem que se preocupar com isso. Porque, por exemplo, grupo de pesquisadores em geomagnetismo, geofísica, em heliofísica tal, e observadores da NASA, eles estão aí para monitorar essas mudanças futuras e ajudar, no caso, a prevenir o desafio para os satélites. Agora, isso daí, no caso, né, existem duas características interessantes para formar isso daí, no caso, núcleo da Terra. A inclinação do seu eixo magnético e o fluxo, né, de metais fundidos dentro do núcleo externo da Terra, que é um pouco mais como se fosse uma barra magnética com polos entre norte e sul, tá? Vamos dizer assim. Então, essa polaridade opostas, ela acaba formando essas linhas de campos que são invisíveis, tal, e circundam e protegem o planeta. Só que, quando nós estamos falando de uma barra magnética, esse campinho ele é todo bonitinho, certinho, tal. Só que na natureza não é assim, né? Ainda mais no nosso planeta, com que não é um por dentro ele é ferro fundido, rodando, tal, girando. Isso daí simplesmente afeta, tá? Afeta como o comportamento do campo magnético. Alguns lugares eles são mais fracos, alguns lugares estão mais fortes. Então, esse metal, esse vamos dizer assim, esse material, né, fundido lá, ou seja, material fundido rico em ferro em movimento, né, abaixo da superfície, esses metais agitados eles agem como um gerador, é como um enorme dínamo, né, que criam essas correntes elétricas que produzem um campo magnético. Agora, à medida que o movimento do núcleo muda com o tempo, devido a várias condições geodinâmicas, tal, e por aí vai, são várias, vamos dizer assim, condições complexas, dentro do próprio núcleo, tá? E a fronteira que acontece com o manto, né? E também com a litosfera, ou seja, onde nós vivemos lá na crosta, acima, o campo magnético ele tem pequenas flutuações no espaço e no tempo. Tá? Então, esses processos dinâmicos, eles podem assim, provocar ondulações no campo magnético, o que rodeia o planeta e gera algumas anomalias. Tá? No caso, a anomalia mais forte, a anomalia mais preocupante, tá? É essa daqui, sobre o campo magnético. E essas anomalias elas se movem ao longo do tempo. Essas evoluções, né, no campo que acontecem numa escala de tempo grande, né, até mesmo tempo às vezes um pouquinho menor, essa convecção de materiais no núcleo externo fornecem, né, para as pesquisas, os pesquisadores, novas pistas de como desvendar a geodinâmica do núcleo. Tá? Então, só essas pequenas mudanças, tá, que acontecem no campo magnético pode sim a gente saber como é que faz. Apesar de muita gente falar assim, olha, isso aí abre um buraco para o espaço, abre um buraco, né? Dentro da Terra tem efeitos, né, que vão muito além da superfície da Terra. Não, olha só, calma. Essa região é perigosa para satélites de órbita baixa da Terra, tá? Não atinge a superfície. Então, podem ficar tranquilos que isso não atinge a superfície, isso não é o HARP, isso não é nada, arma, não sei o que, tal. Nós estamos falando lá na ionosfera, lá longe, tá muito longe, isso não atinge. Tá? A estação espacial está em órbita abaixo da Terra e passa pela essa anomalia, tá? Mas está bem protegida quanto a isso. Tá? Mas é aquilo. Satélites que se preocupem. Nós, com nossas vidinhas, né, vamos continuar vivendo a nossa vida mundana, terrestre e sem se preocupar. Claro que se tiver uma preocupação com satélite, com GPS e tal, a gente pode, né, se dar bem com isso. Agora, uma coisa que eu posso falar: existem pesquisas que falam que essa anomalia aqui, ó, pode já ser, vamos dizer assim,
uma possível primeiro, né, primeira aquela coisinha assim de mostrar que o campo magnético estaria querendo reverter. Só que isso, tá, além de ser muito incipiente, não existem evidências, tá, de que há uma reversão ou que está perto de ter uma reversão. E quando se tem uma reversão ou quando está perto de ter uma reversão, o campo magnético fica todo bagunçado. Vários nortes, vários sul, várias, uma polaridade completamente doida. E nós não estamos vendo isso atualmente. Beleza? Então era isso que eu queria falar com vocês. Não dê bola para esse pessoal aí que fica falando que isso aí vai acabar com a vida, não sei o que tal, que é o ARP, que é arma, que é isso, que é aquilo. Não dê bola para esse povo doido. Então, é isso aí. Valeu, forte abraço, até a próxima.